O peso das memórias transformando feridas em aprendizados. As dores do passado são marcas invisíveis que todos carregamos, independentemente da idade, da cultura ou da história de vida. Elas podem nascer de situações aparentemente pequenas, como uma palavra dita de forma dura, até experiências profundamente transformadoras, como a perda de alguém querido ou o fim de um relacionamento significativo. Não importa a origem, quando uma experiência nos fere emocionalmente, ela deixa rastros que se prolongam para além do momento em que aconteceu. O curioso é que muitas vezes acreditamos que o tempo, sozinho, dará conta de curar essas feridas. Há até quem repita o famoso ditado de que o tempo cura tudo. Mas, na realidade, o tempo pode apenas suavizar a intensidade inicial da dor, ele não resolve o que não foi elaborado dentro de nós. Se não houver reflexão, compreensão e ressignificação, o passado permanece ativo, agindo como um eco que se repete em diferentes fases da vida. Essas dores se manifestam de formas diversas. Algumas aparecem como lembranças nítidas, capazes de despertar emoções intensas mesmo anos depois. Outras se escondem em comportamentos automáticos, como a dificuldade em confiar, o medo de se entregar novamente ou a tendência a repetir escolhas que trazem sofrimento. É como se uma parte de nós tivesse ficado congelada no tempo, revivendo aquele momento doloroso cada vez que uma situação parecida surge em nosso presente. Ignorar esse peso pode parecer mais fácil. Afinal, mergulhar em memórias que machucam exige coragem e disposição. Muitos preferem colocar um ponto final, fechar os olhos e seguir em frente, acreditando que, ao não pensar no passado, ele deixará de existir. Mas a verdade é que o passado não desaparece simplesmente porque foi silenciado. Ele continua ali, esperando para ser ouvido, muitas vezes se expressando em forma de ansiedade, insegurança, conflitos nos relacionamentos ou até sintomas físicos. É por isso que refletir sobre as dores do passado não é um exercício de nostalgia ou de autopiedade, mas um gesto de cuidado. Quando olhamos para trás com consciência, conseguimos enxergar como cada ferida moldou quem somos hoje. Percebemos padrões que se repetem, entendemos nossas fragilidades e descobrimos também a nossa capacidade de resistência. Esse olhar não é sobre permanecer preso ao que foi, mas sobre compreender como aquilo ainda atua em nós. Outro ponto importante é que lidar com o passado não significa rejeitá-lo. Pelo contrário, é aceitá-lo como parte da nossa história. Todas as experiências, inclusive as dolorosas, colaboraram para nossa formação. Se algumas delas nos deixaram marcas difíceis, também nos mostraram que somos capazes de suportar e continuar vivendo. A vida não é feita apenas de vitórias e conquistas, mas também das cicatrizes que revelam nossa capacidade de superação. Assim, a introdução a esse tema nos convida a encarar uma verdade fundamental. Não há como viver plenamente o presente se ainda estamos aprisionados a dores não elaboradas do passado. Reconhecer esse peso é o primeiro passo para transformá-lo. Essa jornada começa com a disposição de olhar para dentro, revisitar memórias com compaixão e permitir que aquilo que um dia foi sofrimento se torne aprendizado. Olhar para as dores do passado é um processo que desperta resistência em muitas pessoas. A ideia de revisitar memórias que causaram sofrimento pode parecer assustadora, afinal, quem gostaria de reviver emoções que já machucaram tanto? No entanto, fugir dessas lembranças não as elimina. O que foi vivido permanece dentro de nós, moldando atitudes, sentimentos e até o modo como nos relacionamos com os outros. Quantas vezes não repetimos padrões de comportamento sem perceber? Uma pessoa que foi rejeitada em um relacionamento pode carregar para a vida adulta a crença de que não é digna de amor. Alguém que cresceu em um ambiente de críticas constantes pode desenvolver uma autocrítica severa, tornando-se incapaz de reconhecer suas próprias conquistas. E aqueles que sofreram perdas dolorosas podem viver com medo constante de novos abandonos, construindo barreiras emocionais que dificultam a entrega em novos vínculos. Esses exemplos mostram que o passado não é apenas memória, mas uma presença ativa em nossas escolhas atuais. É como se cada ferida mal cicatrizada fosse um filtro através do qual enxergamos a vida. Por isso, é essencial compreender que elaborar essas dores não é um luxo ou uma opção secundária, mas uma necessidade para quem deseja viver com mais autenticidade e leveza. O processo de lidar com essas feridas começa pelo reconhecimento. Admitir que existe uma dor é o primeiro passo. Muitas vezes crescemos ouvindo frases como engole o choro, isso já passou ou não é nada demais. Essas mensagens nos ensinam a negar o que sentimos, mas negar não significa curar.
Pelo contrário, sentimentos reprimidos tendem a se manifestar de formas indiretas, seja em explosões emocionais desproporcionais, seja em um silêncio pesado que corrói por dentro. Após reconhecer, vem o acolhimento. Isso significa dar espaço para sentir, permitir-se chorar quando necessário, falar sobre o que aconteceu ou até mesmo escrever sobre a experiência pode trazer clareza. O acolhimento não é sobre se afogar na dor, mas sobre não fugir dela. É dar a si mesmo a autorização de sentir sem julgamentos, entendendo que dor também faz parte da condição humana. Outro ponto fundamental é a ressignificação. Não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos reinterpretar os acontecimentos. Isso não significa romantizar o sofrimento ou fingir que ele foi bom. Significa reconhecer que, mesmo nas experiências mais duras, existem aprendizados. Talvez você tenha descoberto sua força diante de uma perda, ou tenha aprendido sobre limites depois de uma relação tóxica. Ressignificar é transformar o olhar. Em vez de enxergar apenas a dor, é possível enxergar também o crescimento que ela proporcionou. Nesse processo, o perdão ocupa um lugar especial. Muitas vezes, carregamos mágoas profundas de pessoas que nos feriram, mas também guardamos ressentimentos contra nós mesmos. O perdão não é justificar o erro nem esquecer o que aconteceu. É libertar-se do peso da mágoa para seguir em frente. É entender que, se continuarmos presos à raiva ou à culpa, será como carregar uma corrente que nos impede de avançar. Práticas simples podem ajudar nesse caminho. A escrita terapêutica, por exemplo, permite colocar para fora sentimentos que estavam guardados, organizando pensamentos e trazendo alívio. Conversas honestas com pessoas de confiança também podem abrir espaço para novas perspectivas. Além disso, a meditação, a respiração consciente e momentos de silêncio interno ajudam a reconectar-se consigo mesmo, criando um espaço de calma para enfrentar lembranças difíceis. É claro que, em muitos casos, o apoio de um profissional faz diferença. A terapia oferece um espaço seguro, onde é possível revisitar dores com o suporte de alguém preparado para acolher e orientar. O terapeuta não apaga o passado, mas ajuda a pessoa a reorganizar suas memórias, a compreender os padrões que se repetem e a encontrar caminhos mais saudáveis de se relacionar com sua própria história. O desenvolvimento dessa reflexão nos mostra que o passado não é uma prisão inevitável. Ele pode ser uma fonte de sabedoria desde que tenhamos coragem de encará-lo de frente. Não se trata de viver preso às memórias, mas de integrá-las de forma consciente para que elas deixem de comandar o presente. Quando conseguimos olhar para trás e reconhecer tanto a dor quanto a força que ela despertou, damos um passo significativo em direção à liberdade emocional. As dores do passado não podem ser apagadas, mas podem ser compreendidas, transformadas e integradas à nossa história de vida. O que nos fere não precisa ser uma prisão, mas pode se tornar um ponto de partida para amadurecimento e autoconhecimento. Quando encaramos nossas memórias difíceis com coragem, damos a nós mesmos a chance de deixar de ser reféns delas e nos tornamos protagonistas de uma nova narrativa. É importante lembrar que aceitar o passado não significa aprovar tudo o que aconteceu. Aceitar é reconhecer que certos acontecimentos fizeram parte da nossa trajetória, mesmo que não tenhamos escolhido vivê-los. Essa aceitação abre espaço para o crescimento porque retira o peso da luta constante contra o que não pode ser mudado. Em vez de gastar energia tentando negar ou reprimir lembranças, podemos direcionar essa força para construir um presente mais saudável e um futuro mais consciente. Outro ponto essencial é entender que cada pessoa tem seu próprio tempo e caminho para lidar com suas dores. Não existe fórmula única, nem comparações justas. O que para alguém pode ter sido superado em meses, para outro pode levar anos. E está tudo bem. A cura emocional não acontece em linha reta. Ela é feita de avanços e recuos, de dias em que nos sentimos fortes e outros em que a fragilidade retorna. Ter paciência consigo mesmo faz parte desse processo. Ao longo dessa jornada, aprendemos que o perdão, a ressignificação e o acolhimento não são eventos pontuais, mas práticas contínuas. A cada nova situação da vida, podemos ser convidados a revisitar nossas cicatrizes e escolher novamente como queremos lidar com elas. É um aprendizado constante que exige consciência e disposição para não repetir velhos padrões. Quando olhamos para o passado com compaixão, descobrimos que aquilo que parecia apenas dor também guarda sementes de sabedoria. As experiências dolorosas nos mostram os limites que precisamos respeitar, os vínculos que merecem ser cultivados e a força que muitas vezes desconhecíamos ter.
São elas que, em silêncio, nos moldam, dando densidade à nossa identidade e profundidade às nossas relações. A vida, afinal, não é feita de páginas perfeitas, mas de capítulos diversos, alguns cheios de alegria, outros marcados pela dor. Ao integrarmos todos eles, compreendemos que somos a soma de nossas experiências, mas não precisamos ser prisioneiros de nenhuma delas. O passado nos conta de onde viemos, mas não determina para onde vamos. Assim, concluir essa reflexão é, na verdade, abrir um convite. O de olhar para dentro com coragem, revisitar memórias com amorosidade e seguir em frente com mais leveza. O passado pode até carregar cicatrizes, mas elas não precisam ser lembranças amargas. Podem se tornar marcas de resistência, testemunhos de que fomos capazes de suportar, aprender e continuar. No fim, as dores do passado são parte da vida, mas a forma como lidamos com elas é o que define o presente que construímos e o futuro que desejamos. Reconhecer, acolher e transformar essas dores é um ato de liberdade e talvez, acima de tudo, um gesto profundo de amor por si mesmo.